nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos ao vivo pelo Sistema Evangelizar de televisão. Ligue agora, deixe as suas intenções e pedidos de oração. Operadora 413-221-6060. Juntos, evangelizamos mais. Missa da Família. Tomás nasceu em 1225 na Itália e lá faleceu em 1274. De família nobre, entrou na Ordem dos Dominicanos. Foi professor de teologia nas melhores universidades da época. Escreveu a Suma Teológica, um compêndio com mais belas expressões do seu ensinamento. Homem silencioso, humilde e de profunda vida espiritual, fez da ciência e do estudo o caminho de sua santificação. Recomendemos ao Senhor todos os estudantes e professores. Com alegria, iniciemos a celebração cantando. Já é tempo de amar, de ver a fé crescer e deixar brotar a paz no coração. Todos querem ter amor, mas precisam descobrir que o amor está presente em cada irmão. Um sorriso e uma canção de amor, a ternura de um olhar, quantos sonhos e esperança em ter simplesmente um coração. Um sorriso e uma canção de amor, a ternura de um olhar, quantos sonhos e esperança em ter simplesmente um coração. No meio da igreja, o Senhor colocou a palavra nos seus lábios, deu-lhe o espírito de sabedoria, inteligência e o revestiu de glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Com muita alegria, meus irmãos e irmãs, acolho os que vieram celebrar conosco aqui no Santuário São Frei Galvão, em Divinópolis, Minas Gerais. Acolho você que nos acompanha Brasil afora, pelo Sistema Evangelizar de televisão e pelos nossos canais no YouTube. Que o nosso encontro seja verdadeiramente o encontro da nossa família com Deus. Queremos ir para Deus, mas não queremos ir sozinhos. E hoje trago uma reflexão que certamente vai acrescentar muito à nossa espiritualidade familiar, que é o valor da oração, da intercessão. Por mais difíceis que estejam as coisas, por mais difícil que esteja a sua família, não desista de rezar. Aquele que reza sempre vence. Nós perdemos quando desistimos de rezar. Então precisamos ter perseverança, resiliência, continuar todos os dias apresentando a nossa família a Deus e trazendo Deus para a nossa família. Celebramos hoje Santo Tomás de Aquino, o santo mais sábio, o sábio mais santo, chamado de doutor angélico, sapientíssimo. Tomás reservou grande parte da sua vida ao estudo teológico e deixou inúmeras obras para a igreja, entre elas a Suma Teológica, que se destaca pela sabedoria, pela inteligência, pelo modo como São Tomás leu a Escritura e uniu-a maravilhosamente à doutrina da igreja. Então, que São Tomás de Aquino interceda hoje por todos os teólogos, todos os estudiosos, todos os biblistas, para que possamos, como ele, ter esses dois lugares centrais:
São Tomás de Aquino dizia que na vida dele 2 lugares eram especiais: a capela e a biblioteca. A hora que Tomás não estava na biblioteca estudando, ele estava na capela orando. E é isso que nós precisamos trazer também para a nossa vida: um estudo da palavra, um estudo da doutrina, sem deixar de lado a vida de oração. Que Deus abençoe a todos e a cada um. Nós estamos felizes por estarmos com você, com a sua família, para celebrarmos esta Eucaristia. Iniciemos a nossa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus não desiste de nós, nós não vamos desistir dos outros. Não desista tão facilmente da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. De vez em quando no atendimento eu converso com pais, algumas, pai e mãe, pessoas com diversos problemas na família. Eu já escutei algumas vezes: padre, eu vou desistir, vou deixar meu marido para lá, vou deixar meu filho se estrepar para lá, vou deixar. Não desista, ore por eles. Há grande poder nas nossas orações de intercessão. Quando nós rezamos, Deus ouve, o céu se abre e a graça desce. Por mais que demore, não se canse de orar. Há uma historinha do meu tempo de catequese, que eu lembro como se fosse hoje, chamava O Pescador. Então é um senhor que ele vai pescar, ele tem lá sua vara, etc. E ele então segura um peixe, mas o peixe é muito grande, ele não consegue. Quais os pecados que nós queremos entregar para o Senhor? Quais são as nossas mazelas, as nossas fraquezas, os nossos vícios? Deus é bom, e porque bom, perdoa. A única coisa que precisamos é mostrar a Ele o nosso arrependimento e a decisão de sermos pessoas melhores. Ao Deus da vida, elevemos o nosso pedido de perdão cantando. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor.
uma pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida e as lágrimas do meu coração que saem de mim. Deus eterno e todo-poderoso, nosso Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados que são tantos e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, oremos. Ó Deus, que tornaste São Tomás de Aquino um modelo admirável pela procura da santidade e amor à ciência sagrada, dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, missa da família, queremos profetizar bênçãos e graças sobre a nossa família. Então, quem está aqui no santuário, você que está aí na sua casa, estenda a sua mão em direção da sua casa. Aqui, cada um localiza mais ou menos a sua casa. Você aí estende as suas duas mãos para a sua casa, para a sala, para o corredor, para os quartos, não é? Você que está com o celular, você pode andar pela casa durante esta oração. E em silêncio, você vai tomando posse desta oração que agora faremos para a bênção das nossas casas e da nossa família. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar a nossa casa, a nossa família. É aqui, Senhor, onde podemos ser verdadeiramente quem somos. É aqui, Senhor, que nós estamos com aqueles que nos conhecem, que nos amam, que nos respeitam. Quantas e quantas vezes o mal tem tentado destruir a paz da nossa família, colocado nos corações a inveja, a competição, a mentira, a traição, a falta de paciência, a indiferença. Abençoa, Senhor, a minha casa. Coloque aqui os teus santos anjos, expulsando tudo que não vem da tua presença. Que a minha casa, Senhor, seja um lugar sagrado, de onde se expanda em todo sentido o bom odor de Cristo. Que nós possamos viver na fé, na esperança, no amor, no diálogo e na verdade. Que a nossa família esteja guardada na palma das tuas mãos, Senhor. E que possamos dizer não apenas com os lábios, mas com o coração e em verdade: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a minha família, que a minha casa esteja no coração de Jesus. E que tudo aquilo que fizermos junto às nossas famílias, desta casa, por palavra ou por obra, seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Vamos dizer juntos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe as nossas famílias. Com o nosso coração aberto, vamos acolher
as leituras desta Santa Missa, estejamos atentos àquilo que Deus nos diz no dia de hoje. Leitura do segundo livro de Samuel. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo Israel, e eles devastaram o país dos amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, um dia, ao entardecer, levantando-se Davi de sua cama, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e visitou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Eliã, mulher do hitita Urias. Então, Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebesse, mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias, o hitita. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhes notícia de Joabe, do exército e da guerra. E depois disse-lhe: desce à tua casa e lava os seus pés. Urias saiu do palácio do rei e, em seguida, este enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio, com os outros servos do seu amo, e não foi para casa. E contaram a Davi, dizendo-lhe: Urias não foi para sua casa. Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa, e o embriagou. Mas, ao entardecer, ele retirou-se e foi se deitar no seu leito, em companhia dos servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. Dizia nela: colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o, para que seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e morreram alguns do exército da guarda de Davi. E morreu também Urias, o hitita. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 50, que tem por antífona: misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Todos. Misericórdia, ó Senhor, Porque pecamos. Salmodiemos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, Senhor. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na intensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor.
Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor. Mostrais assim quanto sois justos na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade. O pecador, já minha mão me concebeu. Misericórdia, Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Você pode acompanhar o evangelho desta missa na sua Bíblia. Está em Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha boa semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sempre que nós estamos unidos, Deus tem uma palavra e sempre tem uma palavra para nós e hoje de maneira especial para as nossas famílias. Se você ainda não descobriu, deixa eu ajudar você já falando no início o que nós falaremos daqui para frente. Deus quer e Deus precisa de intercessores. Pessoas que dentro da família sejam a coluna que sustenta a família através da espiritualidade. Se a nossa família não reza, se a sua família não reza, se as pessoas não buscam, se as pessoas são um pouco mais desligadas, mantenha a sua família unida, mantenha a sua família de pé, dobrando os seus joelhos. Seja um intercessor. E hoje eu quero partilhar com você 6 intercessores. Pessoas que nos ajudam a assumir esta vocação, esta missão de oração dentro das nossas famílias. E aqui eu já falo, no início, se você não tem perseverança, se você não tem raízes na espiritualidade, se você tem uma espiritualidade rasa, uma espiritualidade talvez de missa, de final de semana, um momento de oração aqui e outro ali, isso não é intercessor, isso não é intercessão. O intercessor, ele tem esse gosto de estar na presença de Deus, pedindo não apenas para ele, mas para quem ele ama. A oração de intercessão não tem barreira, não tem limite. Você reza para uma pessoa lá da sua casa, onde quer que esta pessoa esteja, o que quer que ela esteja vivendo, a sua oração chega ao coração de Deus e a bênção de Deus haverá de chegar no coração desta pessoa. Nós temos na Bíblia inúmeros intercessores. Deixa eu apenas citar alguns para você ver o valor que há em alguém que decide rezar pelos outros. Eu não vou rezar só por mim, eu vou rezar pelos outros. A gente ouve muito, as pessoas falando torcer. Eu torço para você passar nessa prova. Eu torço para você ser feliz. Eu torço para isso dar certo. Olha, se torcida funcionasse, o seu time não perdia jogo. Por mais que a torcida esteja ali, um dos dois sairá perdedor. Então o que muda a nossa vida e a nossa vida de cristãos não é torcer. Eu vou torcer para você. Não. Eu vou orar por você. Eu vou interceder por você. E eu desejo que você cresça nisso até o ponto de você se sentir seguro e pronto em falar com a pessoa: olha, vem cá, estou vendo que você não está bem, estou vendo que eu posso te ajudar rezando por você. Fecha os seus olhos, eu vou rezar para você rapidinho. Você põe ali a mão no ombro da pessoa, faz por ela uma oração de intercessão. A hora que você acaba de rezar, a pessoa diz: olha, era tudo que eu precisava, estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais calmo, estou sentindo que Deus vai encaminhar para mim. Mas até lá, você já pode ser o intercessor dentro da sua casa, um intercessor para a sua família. Um grande intercessor que nós temos é Abraão. Isso está em Gênesis, no capítulo 18. Aqui eu vou citar o versículo 17 e 19. Certamente todos conhecem a história de Abraão.
ele tinha um sobrinho chamado Ló, e ele mudou para a cidade de Sodoma, que era vizinha da cidade de Gomorra. E essas duas cidades não queriam saber de nada. Eram cidades perversas, esqueceram de Deus, era uma depravação do início ao fim. Quando 3 anjos visitam Abraão e dizem para ele que no próximo ano Abraão teria um filho, 2 desses anjos seguem para Sodoma e Gomorra, e Abraão anda com eles um pouco. Um anjo olha para o outro e diz assim: este é um homem de Deus. Será que nós podemos revelar para ele o que nós estamos indo fazer em Sodoma e Gomorra? Outro anjo disse: podemos, é um servo de Deus. Então os anjos disseram: olha, Abraão, nós estamos indo para Sodoma e Gomorra porque o clamor dessa cidade chegou a Deus, e Deus nos envia para destruí-las. Neste momento, Abraão lembra de Ló, da sua família, dos seus parentes que estão lá. Então ele começa a interceder por essas cidades. Cuidado, gente, cuidado, quando no nosso coração nós achamos bom coisas ruins acontecendo para os outros. Não combina com cristão, com católico, você achar bom de algo ruim acontecer com os outros. Abraão poderia ter falado: vocês estão indo destruir Sodoma e Gomorra, olha, não deixa sobrar um, viu? Porque o povo de lá, eu vou te contar, é um povo perdido, acaba com tudo. Não, Abraão faz o contrário. Abraão entra na presença de Deus, ele pergunta para Deus assim: meu Deus, eu não acredito que tu, sendo um Deus justo, irás castigar os justos com os injustos. Aí Deus fala com Abraão: você está querendo dizer o quê? Eu quero fazer uma pergunta. Se naquela cidade houver 50 justos, o senhor vai destruí-la? Não, por 50 justos destruirei. E se tiver 40? Não, 40 também eu não destruo não. E se tiver 30? Olha que o negócio está feio lá, hein? Abraão foi só diminuindo. E se tiver 20? Oh meu Deus, desculpa, não vou falar mais nada não, é a última pergunta. E se tiver 10? Por causa dos 10, não a destruirei. Todos sabem o final da história, né? A maioria do povo está perdido mesmo. Quando os anjos entram na casa de Ló para ver como estava a cidade, muitos homens ficaram na porta da casa de Ló e eles gritavam: olha, manda esses 2 que chegaram aí para fora, nós queremos ter relação com eles. Aí Ló diz: não, eles não, se vocês quiserem pega as minhas filhas. Não, quero só as filhas não, eu quero esses 2 novinhos que chegaram aí. Aí os 2 anjos viram: olha, não tem o que fazer aqui, não tem salvação, tem que acabar com isso mesmo. Aí eles falam com Ló: olha, pega a tua família e saia, porque não tem como não, a cidade vai ser destruída, e não olhe para trás. Todos conhecem a mulher curiosa, olha para trás, ela vira uma pedra de sal. Mas o que eu quero destacar no texto? A intercessão de Abraão. Abraão que viu a destruição dessas 2 cidades e ele intercede por elas. E Deus até segurou a sua ira, deixando com que os 2 anjos olhassem verdadeiramente se havia como salvá-los. Mas depois do último acontecido, eles viram que não tinham o que fazer, né? Quem conhece o texto, os homens, quando queriam invadir a casa, os anjos fazem um gesto assim naquela multidão, e eles ficam cegos, um batendo no outro, ninguém via nada, significando a cegueira espiritual, e Deus acaba com tudo. Mas aqui nós temos a figura de um grande intercessor que orou para que não acontecesse o mal a Abraão. Nós temos também Isaac,
Quem é Isaque? Filho de Abraão. Isaque, ele se casa com Rebeca. E Rebeca era estéril, não podia ter neném. Quando Isaque toma consciência de que Rebeca é estéril, ele não se revolta contra Deus, ele não se revolta contra ela. O que ele faz? Ele ora. Ele se transforma no intercessor da mulher. Isso é motivo de glória, meus irmãos. A minha pergunta é: você que é marido, você tem orado diariamente pela sua mulher e com a sua mulher? Você que é casada, você é uma intercessora na vida do seu marido? O seu marido sabe que muitas das vitórias dele é um joelho dobrado da esposa. Então veja, o texto vai dizer: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor escutou a oração e a sua mulher concebeu. Mas concebeu na hora? Não, 20 anos depois. Demorou. E durante esse tempo todo, Isaque se transformou num intercessor. Ele manteve o casamento de pé pela oração. Ele manteve a certeza no coração da esposa dele pela oração. Aquela mulher se manteve em pé, o seu casamento se manteve em pé, a sua família se manteve em pé. Por quê? Porque ele era um intercessor. Ele era um homem de oração. Nós vemos hoje tantos casais que casam e descasam com uma facilidade enorme. A minha pergunta é: este relacionamento, ele estava fundado na oração? Aquele namorado que namorava e a namorada que namorava, aqueles dois que queriam constituir uma família, será que ali no namoro eles já eram intercessores um do outro? Será que nós encontramos casais de namorados que rezam um pelo outro e rezam juntos? Que o que mantém é a oração. Feliz dos casais que sabem, o nosso relacionamento, ele é mantido pela oração. Algumas músicas aí, não é? E as pessoas ouvem e acham que é assim que vive. Ah, não tem problema, se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. As nossas diferenças se resumem na cama. Relacionamento que é genital. O que é que mantém o casamento, esses dois? Genital. Só isso, é sexo. Se tem sexo, está ótimo. Se o nosso casamento tem cama, está maravilhoso. Só que isso tem data de validade. Já estão separando e querendo começar tudo de novo. Precisamos entender que o que mantém uma família, o que mantém um casamento, o que mantém um namoro santo aos olhos de Deus é a oração. E no caso, oração de intercessão. Homens, aprendam com Isaque. Mulheres, aprendam com Rebeca a se firmarem na oração. Um outro intercessor que eu não poderia deixar de falar, Moisés. Moisés, um grande intercessor. Quando Moisés tira o povo da terra do Egito, indo para a terra prometida, eles vão acabar no Monte Sinai. Deus chama Moisés para entregar-lhe as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Moisés, ele sobe, o povo fica lá embaixo. E sempre tem a turminha da língua solta, desde aquela época já tinha. Cuidado com que as pessoas ficam falando no seu ouvido. Aí alguns começaram, está demorando. Ele subiu e não desceu. O que está acontecendo? Cadê Moisés? Olha, estou achando que não venha nada. Vamos fazer um Deus para nós.
Lá no Egito tinha os outros deuses. Você atrai bênção para a sua família e para a família do seu filho, para a família da sua filha, para os seus parentes, para a família dos seus amigos. O intercessor, ele consegue fazer o que nada é capaz de fazer, mover o céu. Há poder nas nossas orações, há poder nas nossas orações, e Maria continua sendo a nossa intercessora. Por isso é muito importante rezar a Ave Maria todos os dias. Rogai por nós pecadores, rogai por nós, mãe, agora e na hora de nossa morte. Agora, enquanto estamos na luta contra o pecado, e na hora da nossa morte, o momento decisivo de encontro com o Pai. Então Nossa Senhora foi uma grande intercessora e continua sendo intercessora no céu. E quinto, é lógico
Jesus. Jesus é o grande intercessor. Nós temos em João 17 a famosa frase do Senhor: rogo não somente pelos meus discípulos, mas por todos aqueles que vão crer em mim através da minha palavra, que eles sejam um, como eu e tu somos um, ó Pai. Então veja que Jesus, ele roga, ele intercede pelos seus discípulos junto de Deus. Ele reza por nós, aqueles que vão crer na minha palavra. Ele roga por nós ao Pai. Uma outra passagem fantástica de Jesus, quando ele diz para Pedro, isso está em Lucas 22, 31 e seguintes, ele vai dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos perenar como trigo, mas eu roguei por ti, eu orei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E uma vez, quando você confirmar a sua fé, confirme a fé dos seus irmãos. Olha que coisa espetacular. O demônio pediu para dar uma peneirada em Cristo. E Jesus roga por Pedro. Jesus reza por Pedro. Oh meu Deus, mantenha Pedro firme na fé. Não deixe Pedro fraquejar na fé, para que ele, vencendo o diabo, ele possa confirmar a fé dele e confirmar a fé das pessoas, da igreja. Olha que bonito. Jesus, ele roga pelos discípulos, ele roga por Pedro. Ele orou na intenção dos discípulos, ele orou na intenção de Pedro. Então aqui nós temos grandes intercessores. Poderia falar de muitos, o nosso tempo não é tão longo, então vamos ficar com esses. Então nós temos Abraão, Isaque, Moisés, Maria e Jesus. Quem é o próximo intercessor da lista? Quem é o próximo intercessor junto a Deus? Eu, você. Depois desta lista, é o seu nome que está aí. Seja um intercessor pela sua família. Que tudo comece com oração. Você tem um filho que está doente, reze. Depois você faz o que você sabe que tem que fazer. Mas a primeira coisa, oração. Vai fazer uma prova, alguém da sua família, um filho, um marido, reze por esta pessoa. Alguém vai tirar carteira de carro, reze por esta pessoa. Tem uma entrevista de trabalho, reze por esta pessoa. Se a pessoa vai sair de férias, vai fazer uma viagem, reze por esta pessoa. A oração de intercessão tem grande valor. Homens e mulheres que têm dentro de casa um momento de silêncio, um cantinho da oração, não para não ser incomodado, não é para isso não, para você escutar a Deus com mais clareza. Ninguém fala de Deus se não falar primeiro com Deus. O intercessor é um amigo de Deus, é alguém que tem amizade com Deus, então ele pode pedir não só para ele, mas também para os outros. O Catecismo da Igreja diz, no parágrafo 26, 35, interceder, pedir em favor de alguém, é próprio de um coração conforme a misericórdia de Deus. Olha que bonito isso. E o catecismo está nos falando, só rezar para o outro quem tem um coração misericordioso, quem tem um coração egoísta, quem só pensa no seu umbigo, quem só pensa na sua própria felicidade, vai rezar só por si e pelas suas intenções. A oração de intercessão é próprio de quem não é egoísta, de quem sabe olhar para a dor do outro. Abraão viu a dor de Sodoma e Gomorra. Isaque viu a dor de Rebeca, sua esposa. Moisés viu a dor daquele povo perto do Monte Sinai perdido.
Maria viu a dor daquele casal pela vergonha que passaria. Jesus viu a dor do coração de Pedro, e uns oraram pelos outros. Uns oraram pelos outros. Santa Mônica é mamãe de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que foi bispo de Hipona, mas antes da conversão, o cara era um devasso. Santo Agostinho, meu filho, mas era um pecador de marca maior. E sua mãe nunca deixou de rezar por ele. Mais de 30 anos, Santa Mônica rezando para Agostinho. E ela ia na igreja, e além de rezar, ela chorava muito. E conta-se que certa vez o bispo viu ela chorando e perguntou qual era o motivo da oração e das lágrimas. Presta atenção nisso, você que é mãe. E ela disse: é por meu filho Agostinho. Eu rezo e choro pela sua conversão. Olha que maravilha. Olha o que esta mãe estava preocupada para o filho dela. Conversão, experiência de Deus, voltar o coração para Cristo. Hoje as pessoas estão tão preocupadas com outras coisas que a conversão tem ficado esquecida. É o principal, porque a nossa vida, ela dura muito pouco. E o que nos garante vida eterna? A conversão. E olha o que o bispo responde para Santa Mônica: vá embora, mulher, vá para a tua casa. É impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Olha que bonito. Se as mães soubessem o poder que elas têm na oração de mãe e na lágrima de mãe, as mães orariam mais para os seus filhos. As mães dobrariam mais o joelho pelos seus filhos. Deus tem o coração maleável à oração das mães. Não há namorado, namorada, colega, turma que tenha influência maior no seu filho e na sua filha do que a oração de uma mãe que é intercessora. Então reze pelo seu filho. É o que eu falei do menininho do anzol. Pescou o peixe, ainda não consegue tirar o peixe, mas o peixe não vai embora, está preso. Segura o seu filho pelo anzol da oração. Enquanto você está rezando pelo seu filho, enquanto você está rezando pela sua filha, por mais que ele não venha, mas ele está preso, está segurando. Não desiste não. Não desiste, que uma hora o peixe cansa, uma hora o coração cansa, uma hora a gente volta para Deus. Uma hora a ficha cai e a pessoa cai em si. Foi assim com o filho pródigo. Será assim com seu filho, com sua filha, com seu marido, com alguém que não tem religião? Mas reze, não perca a fé. Lágrimas de mãe movem montanhas. Oração de esposa alcança milagre. E aqui, meus irmãos, devo falar algo sem medo de exagerar. Quantas mulheres não estão segurando a família com o joelho dobrado? Quantas mulheres hoje sofridas não estão segurando o casamento, segurando os filhos, segurando a família pela força da oração? Pela força da oração. Tinha um homem, 60 anos, que todo final de tarde passava na porta de um bar, uma comunidade rural, esses botequinhos da roça, né? Ele passava carregando um feixe de lenha. O pessoal olhava aquilo, só que o pessoal ficou encucado. Já não era mais um jovenzinho, e todo dia lá estava ele carregando o feixe de lenha. Até que alguém perguntou: o que o senhor está fazendo? Ele fala: olha, é minha lida, é minha luta, é meu trabalho. Eu faço tudo que eu tenho que fazer, e no fim da tarde eu vou ali naquela mata, pego essa lenha e levo para a minha casa. Mas o senhor mora sozinho? Não,
Lá em casa tem mais gente. Tem a minha esposa, mas a minha esposa não pode me ajudar porque ela cuida de 2 filhos doentes. Eu tenho mais um filho menor, ele não dá conta. E mora conosco o irmão da minha esposa, mas ele tem um problema no pé, então ele não consegue vir. Então fica para mim buscar a lenha. Aí o pessoal diz para ele: então você tem esse povão na sua casa e você trabalha sozinho? Sim, trabalho. Todos os dias, de segunda a segunda, eu busco lenha. E a minha força é saber que o meu cansaço tem alimentado a minha família. Que o meu cansaço tem mantido a minha família unida. Que muito do que acontece lá em casa é porque eu trabalho sozinho, levando a lenha para manter a minha casa. Meus irmãos, talvez você se sinta como este homem da história. Talvez na sua casa, como ele era o único que trabalhava, talvez na sua casa você seja a única pessoa que reza. Estou falando aqui para muita gente, talvez você seja a única pessoa na sua casa que reza. Atendi há tempos atrás uma senhora bem sofrida, onde ela era essa história viva. Um marido alcoólatra, os filhos não trabalham, não estudam, um pouco enrolados, um mexendo com droga, e ela não deixa de rezar. Ela lê a palavra todos os dias. Ela está na igreja todo final de semana. Mães que oram pelos filhos, ela faz parte. Reza o terço todo dia. Ela é a única que tem rezado. E ela sabe, e as coisas estão do jeito que estão, porque eu rezo muito. Se eu não rezasse, as coisas estariam muito pior. Então talvez você se veja como esse lenhador, mas não deixe de rezar. Só existe uma oração que fica sem resposta: a oração que não é feita. Se você continuar rezando, se você continuar profetizando, se você continuar mantendo no anzol, pela oração, o seu filho, seu marido, seus amigos, seus parentes, uma hora a ficha cai, gente. Uma hora a ficha cai. Ninguém vive iludido a vida toda. Uma hora a pessoa cai em si. O filho pródigo saiu de casa com o nariz em pé. Não é assim? Alguns adolescentes, alguns jovens, bem com o nariz em pé. Quero viver a minha vida. Eu quero fazer o que me faz feliz. O jovem saiu todo. Ele volta depois todo rasgado, humilhado, fedendo a lavagem, cuidando de porcos, porque ele caiu em si. A Bíblia diz que um dia, ele vendo a situação que ele estava, ele caiu em si e disse: vou voltar para o meu pai. E certamente o pai do filho pródigo era um intercessor. Toda tarde ele olhava o final da estrada para ver se o filho estava voltando. Ele rezava de manhã e esperava o filho à tarde. Faça anel, túnica e sandália. Ele vai voltar. Muitas pessoas riam, mas ele acreditava. E um dia, ele olhando, viu um mendigo, todo rasgado, um maltrapilho. Ele disse: é o meu filho. Aquele filho desistiu do pai, mas o pai nunca desistiu do filho. Se você ama verdadeiramente a sua família, se você ama o seu casamento, se você ama os seus filhos, sua família, tios, primos, se você ama os seus amigos de coração, reze por eles todos os dias. Todos os dias. Essa pessoa pode morar numa outra cidade. Ela pode morar do outro lado da cidade. Talvez ela nem saiba que você reza por ela. Mas saiba, ela vai colher o fruto da sua oração.
Não há oração que fique sem resposta. A única oração que não tem resposta é a que não é feita. Quando você faz uma oração, ela é bênção que sobe e ela é graça que desce. Então precisamos ser intercessores. Não pare de rezar. Não pare de rezar. Por mais que demore, não pare de rezar. Santa Mônica rezou mais de 30 anos. Isaac para Rebeca, 20 anos. Está rezando há quantos anos pela sua graça? Eu estou rezando tem um mês. Parei de rezar, que está demorando. Você rezou um mês, né? Eu estou rezando tem uma missa. Eu fiz o cerco de Jericó. Agora, ó, 7 dias eu fiz o cerco de Jericó. Até agora eu não vi minha graça, não. Você rezou 7 dias. 7. E tá bom. Não pare de rezar. Assim como a gente não para de respirar, o coração não para de bater, nós não podemos nos cansar de rezar. Porque para Deus, um dia é igual 1000 anos, e 1000 anos é igual um dia. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E Deus sempre age no tempo certo. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. O tempo de Deus vai chegar na sua família. O tempo de Deus vai chegar no coração dos seus filhos, no coração do seu marido, no coração da tua esposa. Mas até lá, que você seja essa coluna chamada intercessão. Não pare de rezar por você e por quem você ama. E saiba, quanto mais você reza pelos outros, mais os outros rezarão por você. Eu tenho certeza, muita gente está me vendo aqui agora, eu tenho certeza que muita gente reza para mim, eu não conheço as pessoas, não sei quem é, não sei onde mora, mas as pessoas que rezam por mim, eu tenho certeza que eu rezo para muita gente, que a pessoa nem imagina que eu reze, mas eu rezo. Assim a vida vai acontecendo. Você recebendo orações, você profetizando graça na vida dos outros, e Deus esperando o momento certo, para que a sua oração desça em forma de graça. E veremos a graça se não desistirmos. Amém? Não poderia finalizar esta pregação sem ajudar você a rezar por alguém agora. Vamos ficar de pé. Você que está em casa, preste atenção. Talvez você não saiba como rezar por alguém, então eu vou disponibilizar no meu perfil no Telegram, Padre Christian Shankar, esta oração de intercessão, que é pequenininha, e você pode então tê-la e rezar pelas pessoas que você deseja que sejam abençoadas. É claro que agora nós vamos rezar na intenção de uma pessoa. Então, entre tantas que você ama, peça ao Espírito Santo uma ajuda. E o Espírito Santo, me ilumina uma pessoa para eu rezar por ela agora. Entre tantas que eu preciso rezar, eu vou rezar por uma. Então, escolha esta pessoa agora. Feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração e se concentre nesta pessoa. Você não vai repetir em voz alta, mas toda vez que eu falar, diga o nome da pessoa, você vai lembrar desta pessoa pela qual você está rezando agora. Você se torna agora um intercessor desta pessoa. E onde quer que esta pessoa esteja, ela vai receber agora a sua oração. Senhor Jesus, eu te peço que entres no coração desta pessoa agora, Jesus. Em silêncio, diga o nome desta pessoa. Traga o rosto desta pessoa. Toques aquelas experiências de vida que precisam ser curadas. Tu conheces muito melhor, diga o nome da pessoa, do que ela própria conhece a si mesma.
Derrama o teu amor em todos os cantos do coração desta pessoa. Onde quer que encontres feridas, toca, consola, liberta. Se essa pessoa se sente abandonada, rejeitada, concede-lhe, mediante o teu amor, uma nova consciência do seu valor como pessoa. Jesus, eu te entrego, e diga o nome da pessoa. Nós vamos rezar isso 3 vezes. Jesus, eu te entrego, e você pensa o nome da pessoa e veja o rosto dela. Jesus, eu te entrego. Jesus, eu te entrego. Jesus, eu te entrego totalmente a ti, corpo, mente e espírito. E te agradeço por restaurar a sua integridade. E eu te louvo, Senhor, porque o melhor para esta pessoa já está acontecendo. Louvores e glórias a ti, Jesus. Louvores e glórias a ti, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Há grande valor na nossa oração de intercessão. Então quem está aqui no santuário, você que está em casa, tenha certeza. Você que rezou agora por esta pessoa, esta oração subiu ao céu. Chegou ao coração de Deus. E mais cedo do que você pensa, ela voltará em forma de graça. E esta pessoa será abençoada graças à sua oração de intercessão. Joelhos dobrados, famílias em pé. Que sejamos verdadeiramente intercessores dentro da nossa casa. Amém? Amém. Junto com o pão e o vinho, vamos colocar no santo altar a nossa família, as nossas intenções, os nossos desejos e as pessoas pelas quais queremos agora rezar. E no ofertório, você não vai mais apresentar uma pessoa, você vai apresentar 7 pessoas. Então traga agora na sua cabeça 7 pessoas pelas quais você quer orar. E durante o canto, junto com o pão e o vinho, você vai mentalmente colocá-las no altar do Senhor. Quando o Espírito vier transformar a hóstia em corpo e o vinho em sangue, o Espírito encontrará no altar também o nome e a vida dessas 7 pessoas. E elas também serão transformadas pela misericórdia de Deus. Cantemos. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor.
inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, as intenções pelas quais oferecemos esta Santa Missa, os nossos entes queridos já falecidos, que recordamos com amor e saudade. Lembrai-vos destes, ó Pai, e de todos os outros que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus. Com bem-aventurado São José, São Tomás de Aquino, cujo dia celebramos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Com amor e muita confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Um instante de silêncio, vamos fazer uma oração de intercessão, pedindo a paz a pessoas que você conhece e que estão vivendo sem paz. Então traga agora essas pessoas na sua mente, no seu coração. Reze por elas, pedindo que essa turbulência, essa tempestade, esses problemas possam passar, que elas possam viver em paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz,
o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou sua casa para dar a todos o pão de cada dia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Senhor Jesus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Senhor Jesus, eu vos amo, mas aumentai o meu Que o amor. corpo de Cristo que vamos agora receber nos ajude a tomar posse da nossa vocação de sermos intercessores pela nossa família e assim nos guarde para a vida eterna. Amém. Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum caro facto est, verbum panis facto est, verbum carum facto est, verbum panis facto est. E aqui partes o teu pão em meio a nós. Todo aquele que comer não terá mais fome. E aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro facto est, verbum panis facto est, verbum carum facto est, verbum panis facto est. E aqui partes o teu pão em meio a nós. Todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum carum facto est, verbum panis facto est, verbum carum facto est, verbum panis. E aqui partes o teu pão em meio a nós. Todo aquele que comer não terá mais fome. E aqui
Vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro facto est, verbum panis facto est, verbum carum facto est, verbum panis. Jesus, manso e humilde de coração, Nosso coração semelhante ao vosso. oremos. Ó Pai, instruí pelo Cristo Mestre aos que saciastes com o Cristo, que é pão da vida, para que na festa de Santo Tomás de Aquino possamos aprender a verdade e vivê-la com amor por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta Ave Maria, nós pedimos a Nossa Senhora que continue sendo essa grande intercessora em favor das nossas famílias, em favor da nossa igreja. Maria continua atenta, dizendo a Jesus: eles não têm mais vinho. E ela diz a nós, seus filhos: fazei tudo que ele vos disser. Rezemos pedindo a intercessão de Nossa Senhora, desatadora dos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Nossa Senhora, desatadora dos nós. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. São Frei Galvão. Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Vamos clamar sobre todos nós a bênção do Senhor, que a nossa família seja sustentada por verdadeiros intercessores, pessoas que não têm preguiça de rezar, que dobram os joelhos para que a família permaneça em pé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Cantemos. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão